Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse não é mais um podcast de entrevistas ou bate-papo. Ele foi criado para ser uma mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram estrategicamente elaboradas para direcionar respostas dos nossos convidados que revelam um passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Estamos aqui com Gabriel Boyer, empresário e um dos maiores especialistas em risco. Membro do Instituto Brasileiro de Atuário, uma das maiores notas no exame de admissão. Formado pelo Senior Executive Program da London Business School, atualmente é vice-presidente da Markel, consolidada no mercado internacional e com classificações máximas no Prêmio Segurador Brasil. E eis suas qualificações. Melhor desempenho global com faturamento abaixo de 2,5 bilhões. Maior crescimento de vendas no comparativo 2017-2018 no ramo riscos rurais, entre outros prêmios. Se destaca no momento no seguro agrícola e é representada pela Markel Seguradora e a Markel Resseguradora, o patrimônio líquido do Grupo Markel no Brasil, referenciado em dezembro de 2018, é de 107 milhões. Uau! Bem-vindo, Boyer! Seja muito bem-vindo, convidado de peso. Vamos aprender muito sobre empreendedorismo, gestão. O cara é uma máquina. Seja muito bem-vindo, meu querido. O Boyer, que é um grande amigo, baita empreendedor, o cara é um monstro. Tem tanta coisa para extrair do Boyer aqui que eu não sei, eu falei para ele já, né? A gente tava aqui nos bastidores falando, cara, me ajuda a saber o que eu posso tirar dessa mente brilhante aqui, porque o Boyer é um grande empreendedor, grande empresário, mas tenho certeza que a gente vai conseguir ser muito bem conduzido, né? Em vez da gente conduzir, a gente vai ser conduzido pelo Boyer. Cara, bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, cara. Sempre um prazer ficar contando um pouco aqui da minha história, do que a gente fez, contar um pouco dessa jornada muito louca que é a minha. Do início, sou atuário de formação. Eu acho que só se eu ficar explicando o que é um atuário, a gente vai ficar uns 5 dias aqui falando sobre. É uma área específica do ramo da matemática que só trabalha com cálculo de risco. Eu tive a sorte de ser conduzido para essa profissão há 20 e poucos anos atrás. Me apareceram com um folhetinho de papel, falaram assim, já viu essa faculdade aqui? E aí peguei, fui olhar, estudei e acabei entrando para outras faculdades, na verdade para uma outra faculdade, para fazer engenharia de produção. Em paralelo, eu estava fazendo ciências atuariais e acho que o som deve estar ali bem. Se qualquer coisa, você me dá um grito aqui se estiver saindo baixinho, tá? Tô afastado mesmo porque eu falo alto pra caramba. Além de ser viciado... Boa. E aí peguei aquele folhetinho e falei, caraca, ciências atuariais, o que é isso? E aí... Entrei no primeiro semestre, me apaixonei, larguei engenharia de produção, entrei de cabeça nisso. É uma área muito doida, tem gente que trabalha no setor de seguros, tem gente que trabalha com fundo de pensão, tem gente que trabalha em previdência, tem gente que foi parar na área de saúde, tem gente que foi parar no mercado financeiro. Graças a Deus, todo mundo que entrou nessa jornada aí de ciências atuariais que eu conheço está super bem posicionado. É uma profissão que vem se desenvolvendo e vem sendo cada vez mais conhecida ao longo dos últimos anos. Mas, de novo, você perguntar 1 a cada 10... vou te falar que provavelmente só meio vai saber o que é ciências atuariais. Eu tenho o prazer de ter deixado esse DNA e esse legado hoje em dia dentro de casa, né? Minha irmã mais velha dentre os mais novos, é formada em ciências atuariais. O outro está descambando um pouco, foi para economia, mas daqui a pouco a gente recupera ele ao longo do tempo. E, cara, isso me abriu uma janela de oportunidades. Eu brinco, e a gente fala de empreendedorismo, eu brinco que eu estou empreendedor provavelmente ao longo dos últimos 3, 4 anos. Minha carreira foi uma carreira super tradicional, tá? Trabalhei em diversas multinacionais, passei por 2 setores da economia de forma diferente. Tive um período ali, tenebroso não, mas desafiador, onde eu fui funcionário público. Passei para alguns concursos públicos naquele período entre 2006 e 2008. Tomei posse somente em um. Graças a Deus foi numa área que estava em transformação, era uma área da economia que estava deixando de ser monopólio, então tinha muito player internacional vindo para o Brasil. E aí, cara, recebi uma proposta, já estava cansado daquela vida mais tranquila de funcionário público, e aí foi a segunda grande perna da minha vida, onde eu saí da Previdência, né?
migrei para o resseguro e aí comecei a trabalhar com resseguro e resseguro de forma internacional, então tive uma puta experiência, de novo, dentro de multinacional, mas, cara, isso me trouxe um background absurdo, assim, passei muito tempo em escritórios que a gente tinha dentro da América Latina, então passei muito tempo na Argentina, passei muito tempo na Colômbia e tive a oportunidade de começar a ter o que a gente chamava de reporting line, dentro de uma carreira de executivo com os times tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Então, eu passei algum tempo reportando matricial para alguns times que ficavam nos Estados Unidos. Pô, foi super bom. Primeiro pela experiência de poder estar lá toda hora e aprender, e me desenvolver e trocar, falar inglês técnico com os caras, por mais que você saiba inglês, ainda mais eu um cara que tem muita dificuldade com português, que a minha mente só pensa em matemática e números, poder se desenvolver isso. E depois, nesse tempo que eu tinha esse reporting line com Londres, e de ficar lá em Londres, de viver um outro país, de viver uma outra cultura. Então, assim, essa construção de executivo foi o principal da minha carreira. Só que isso me deu todas as bases e ferramentas para o que eu chamo dessa segunda perna da minha vida, que foi para onde eu fui empreender. Eu não procurei, isso meio que caiu, conta até um pouco dessa história, falando, caiu no meu colo. Caiu no meu colo por quê? Pelos desafios que o Brasil e a América Latina estavam vivendo. Os gringos, para quem a gente trabalhava, a multinacional para quem a gente trabalhava, começou a botar muito dinheiro no Brasil e na América Latina, e a gente começou a ter uma série de transformações, né? O Brasil teve impeachment, uma tentativa de ajuste no governo Temer e assim por diante, e basicamente os caras desistiram. Desistiram de Brasil, desistiram de América Latina, e os caras estavam indo embora. A gente ia entrar numa operação que a gente chama que ela fica em runoff, então é você ir conduzindo ela até encerrar. E aí eu falei, cara, vamos fazer diferente, vamos tentar. A gente tentou uma série de outras coisas, mas indo já direto ao ponto, eu falei, vamos tentar comprar essa operação. E todo mundo que a gente conversava falava que a gente era maluco, e acho que essa maluquice deu certo. Tomamos dívida e alavancagem até a tampa, conseguimos comprar a operação. Foi o primeiro management buyout da história do setor de seguros no Brasil. Do setor de seguros em seguradoras, já ocorreram operações dessa em corretora de seguro. É uma operação completamente diferente, que não tem a mesma necessidade de capital, de liquidez que a gente tinha para fazer uma operação de seguros. E a gente pegou e transformou uma companhia que faturava 20 milhões na época, passou a faturar 175 milhões por ano, passou a ser o terceiro maior player de seguro agrícola do Brasil, entregando um retorno on equity absurdo. A companhia break-even em menos de 6 meses. E daí para frente foi só sucesso. A operação rampou. E ao longo do tempo, a gente começou a ter visões um pouco de futuro. Foi aí que eu tomei a decisão de vender minha participação. 1 ano e pouco depois da gente ter feito essa transformação, eu vendi minha participação, saí do controle da companhia. E aí fui tocar minha vida. Na verdade, era para eu ter ficado quieto, me aposentado, mas vocês perceberam aí ao longo das nossas últimas 30 minutos aí conversando, que eu sou um cara um pouco agitado. E aí eu estava num período que era um período que a gente chama de garden leave, né? De no compete. Eu não poderia voltar para o setor de forma direta. Tinha algumas possibilidades via outros formatos que não competissem com a companhia que foi vendida. Uhum. E aí falei, cara, quer saber? Vamos tentar alguma coisa diferente. E aí eu acho que é um pouco da história quando essa veia do empreendedorismo, que já tinha funcionado numa área onde eu estava muito confortável, que era seguro. Cara, fazia isso há 22 anos. Pô, você falava um número, falava o ponto, falava a linha do balanço, eu ia saber de cabeça. Falei, cara, será que isso funcionou? E será que isso é tão bom só porque era num lugar de conforto meu? Quase brincando, cara, você é um super atleta, né? Você é um super atleta, mas você é muito bom em futebol americano. Tá bom, vai jogar futebol. Uhum. Mas aí eu peguei e me questionei. Eu falei, cara, todo cara que é muito bom atleta em alguma coisa, ele pode não ser muito bom nos outros esportes, mas ele vai ter uma facilidade de aprendizado de se colocar ali. Um cara que é natural, você pega a minha vida passada, eu era bom em um certo esporte. Eu sempre fiz qualquer coisa, tirando futebol, que eu sou muito ruim. Eu sempre fiz direitinho. Se me botar pra jogar tênis, eu vou fazer direitinho. Se me botar pra pegar onda, eu faço direitinho. Então eu falei, cara, será que se eu aplicar toda essa metodologia e todo esse conhecimento de finança e esse entendimento dos riscos e dos processos em outras áreas, eles vão funcionar? E foi aí que começou. Foi num período ultra desafiador, que era no meio da pandemia. Mas do mesmo jeito que era desafiador, estava surgindo muita oportunidade. Uhum. O que mais a gente via eram empresas boas, inclusive quebrando, ou em dificuldade financeira. E aí eu falei, cara, deixa eu começar a olhar o que está acontecendo nisso e deixa eu começar a olhar onde eu posso investir, aonde eu posso investir o meu tempo e ajudar esses caras no processo de transformação. Assim, foi aí que, efetivamente, essa história de investir em empresa de setor tradicional, que estava a gente brinca que é pré-RJ, que estava quase quebrando, começou, tá?
de forma bem simples, resumida, para a gente começar a contar aí um pouco dessa história. E foi aonde a gente foi parar em, comprar restaurante, comprar fazenda produtora de orgânico, marca de cerveja e outras coisas, né? História interessante, né? Não, Bem, ele um tentou looping, resumir né? ali Um looping. Uma introdução infinita, né? Legal. Ô, Boyer, e quando você olha para toda a sua trajetória, qual o momento mais difícil que você passou, né? A tua trajetória empreendedora, e como que você conseguiu dar a volta por cima? Cara, vou te falar, eu acho que o momento mais desafiador que eu passei, e talvez a minha saída tenha sido essa fuga para esses novos projetos, foi o período ali, vou botar 45 dias total, entre 15 dias pós a saída da companhia e 30 dias antes de sair efetivamente. Eu fiquei num período bem complicado, vou te falar, eu tomo cuidado e eu respeito muito todas as coisas, mas eu acho que eu entrei numa pré-depressão, assim, eu passei dias quase que sombrios. Eu acho que algumas pessoas sabem disso, poucas, eu comentei isso, assim, mas cheguei a ficar uma semana trancada dentro de casa, dormindo 18 horas, 20 horas por dia, bem mal. E eu falei, cara, isso está acontecendo, é alguma mensagem que eu preciso entender, receber e ver o que isso vai fazer. Mas se está me fazendo mal assim, é porque está efetivamente no meu momento de transicionar e de buscar outras coisas. E aí, cara, quando eu assinei, eu falei, passei mais talvez 10, 15 dias bem complicado, falei assim, é muito doido, né? Como se você vê se o seu bebê e aquilo que você construiu durante a tua vida inteira indo embora ou até morrendo, sei lá. E aí é como se acabasse o propósito da tua vida. Eu falei, cara, não, a vida é muito mais do que isso. E talvez tenha canalizado e aproveitado para canalizar isso em outras coisas que foram super importantes nessa virada e nesse retorno. É muito doido, né? Porque a galera sabe que eu sou acelerado e fala, pô, o Gabriel tava quase em depressão. Eu fiquei... Não sei se era depressão, não sei o que era, mas eu passei um período que eu brinco que era efetivamente muito sombrio, né? E, aproveitei, como a gente estava no meio da pandemia, para focar em como ajudar pessoas que estavam em dificuldade. Então, tentei focar e estar muito dentro dos projetos sociais que a gente ajuda hoje em dia. Tentei procurar entender um pouco mais da minha religião, que eu demorei anos a encontrar e buscar para isso. E aí falei, cara, meu irmão, tô com o tempo ocioso, deixa eu parar de dormir aqui, vamos ver o que tem de gente que eu possa ajudar. E é muito doido, né? Porque uma coisa é você se ajudar como um empreendedor. E outra coisa que, faz brilhar o olho é quando você vê, eu olho ali, receitas de sucesso. Umas operações que a gente resolveu se meter era uma rede de restaurante com 2 caras, meu irmão, de uma família, na verdade, que é super empreendedora e que os caras montaram um negócio com dívida no cartão de crédito, cara. E quando você olha esses caras, meu irmão, querendo trabalhar pra caramba, se matando, e você fala assim, cara, como é que eu posso ajudar esse cara? Aí você vê propósito de verdade no empreendedorismo, assim. Você fazer a tua companhia, vender, botar um monte de dinheiro no bolso e ficar tranquilo, é bonito pra caralho. Agora, como é que você entrega isso pra outras pessoas? E aí eu acho que desse momento super difícil, e aí eu começar a ver que eu estava podendo ajudar no sonho de outras pessoas, foi a minha saída desse momento mais complexo, assim. Não foi simples, não foi fácil, não foi rápido, mas aí logo depois as coisas já estavam funcionando, eu já tinha virado sócio de uma galera super legal. Hoje em dia, eu brinco, eu devo ter 20 e poucos sócios se juntar entre todas as empresas. E quando você vê que cada momento os caras estão construindo uma pecinha do sonho da vida deles, vai ser bom pra caralho pra mim? Vai ser bom, vai entrar mais dinheiro e etc. Mas, é um dinheiro que entra diferente. Não é um dinheiro que entra só pra você, é um dinheiro que você divide grana com os outros, mas divide propósito com essa galera que tá conseguindo encontrar os sonhos deles, assim. Então foi do meu desafio ali até a minha saída, foi perceber que parte dos benefícios que eu tinha tido durante a vida, eu podia passar ele para outros empreendedores. E eu acho que isso que você está trazendo, Gabriel, me corrija se eu estiver errada, como você veio também de uma carreira muito tradicional, e aí você teve ali o seu primeiro bebê, como você falou, quando você desliga isso, eu acho que fica aquele sentimento de, e agora? Qual que é o próximo passo, né? Agora, depois de tantos outros negócios que você formou, agora com o propósito, né, de também ajudar outras pessoas, eu acho que é muito isso, né? As pessoas, elas se vêem muito perdidas. E agora? Qual vai ser o próximo passo? E quando você entende que não é mais sobre você, e sim sobre você ajudar outras pessoas a alavancarem o que você conseguiu, eu acho que você realmente fica mais tranquilo. E hoje, para você, já é mais tranquilo, né? Finalizei aqui, já vou começar um outro. Hoje em dia a gente se tornou... Teu ponto tá perfeito. E aí você começa a entender um pouco mais do que a máquina, de como a máquina funciona e ajudar a galera. Eu brinco que às vezes que é no período de ansiedade. Cara, solução simples e fácil sempre vai ter, né?
Vai falar, tá bom, descarrega esse bolo de dinheiro aqui em marketing. É isso que resolve? Vou dar um bom exemplo de marketing e eu olhei o Receita ali e fiquei com essa porra na cabeça. Desculpa o palavrão, carioca fala palavrão pra caramba, Pode falar, de graça. tá tranquilo. Mas o da Receita é muito bom, porque eu vou dar o exemplo do restaurante. Até como é que é o case? O case do bolo, alguma coisa que eu conto aí, até esqueci o nome agora. Mas é basicamente isso. A gente, quando entrou de sócio na operação de restaurante, os caras estavam indo para a segunda loja, estavam todo ferrado de grana, não ia terminar a obra e etc. A gente entrou com capital suficiente, concluiu a obra e era muito fácil tracionar e falar, cara, vamos rodar a Ed e vamos trazer uma porrada de blogueiro para cá. A gente tem um nicho de relacionamento, a gente conhece bastante gente que é influencer, essas coisas. Qual era a resposta fácil e simples? E normalmente o fácil e simples é aquilo que te tenta e é aquilo que destrói a tua vida, né? Ou a sua empresa. Então vamos rodar ad pra caramba e vamos dar bonificação e chamar uma porrada de blogueiro pra vir comer aqui de graça. Só que a gente tem uma operação que tem um ticket médio alto pra caramba, que tem um CMV bem alto, custava caro. Eu falo, brother, vocês estão reclamando que vocês não têm dinheiro. A empresa tá indo pro saco, a gente mal conseguiu terminar a obra. A gente vai gastar mais dinheiro? Não. Então assim, talvez para mim isso tenha sido o primeiro aprendizado de conseguir separar, porque a gente tende a se apaixonar pelos nossos novos bebês, né? Sim. De separar o que sou eu estrutural, eu pessoa física e eu minha holding, e o que são os capitais investidos em cada uma das operações. Saber dizer esses nãos. Mas também, não obstante de não só saber dizer esses nãos, sentar com o cara e falar assim, beleza, eu entendo a tua dor, eu sei que você tá com esse problema, eu já tive esse problema no passado, dar a mão pro cara e falar, tá, vamos sentar e pensar numa solução junto? E aí eu brinco que nesse caso a gente encontrou uma solução que foi genial e que ela perdura até hoje, é muito engraçado. A gente tá indo para a terceira loja agora, no shopping, que é o shopping mais top do Rio de Janeiro, que é o Village Mall, é um shopping de alto luxo. É engraçado como é que isso daí foi construído, né? A gente meio que foi procurar eles no passado para ir para lá, e foi quase que meio que desdenhado, porque os caras ainda não conheciam, e agora a gente foi convidado, com um monte de opções, com um tapete vermelho estendido. E aí, como é que o tempo, você fazendo a coisa certa, muda. E aí é muito engraçado, porque a gente tá famoso, o restaurante tá bem pra caralho, caralhada de seguidor, crescimento orgânico, receita crescendo. Só que uma das coisas que ainda é super famosa do restaurante é o bolo. E é uma steakhouse, tá? E é um bolo de chocolate. E essa história do bolo de chocolate é muito engraçada. Inclusive, eu deveria ter trazido um bolo para vocês. Vamos almoçar lá quando a gente Com certeza. Próxima vinda para São Paulo, eu trago para vocês o bolo. E essa história é incrível, porque eu falei, a gente não tem dinheiro, tá bom. Quanto tem dinheiro pra gente vai gastar? Porra, aí você começa a olhar o Instagram e aí você começa a tentar entender informações que são quase informações subliminares que estão ali, né? Todo mundo vai no restaurante e o que tem de repost do bolo é assustador. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. E eu mesmo, quando eu ia lá, eu falava, tá bom, o restaurante é do caralho. Mas... Aí ficava eu na sobremesa, mas a sobremesa é incrível. E aí eu voltava pra casa, e aí a minha mãe ou a minha namorada falava, traz um bolo pra mim. Eu falei, porra, tem alguma coisa aí. E aí a gente começou a futucar e falar, tá bom, se eu convidar um influencer pra vir comer aqui, vai gastar 400 pratas. Se for ele mais dois, vai ser um ticket de R$1.000 e poucos, R$1.200, tá bom. Não dá pra fazer isso toda hora, né? Agora R$1.200 eu faço quantos bolos? Uma porrada de bolo. E se eu pegar uma porrada de bolo e mandar pra casa de todo mundo? E tiver todo mundo postando a caceta do bolo em tudo quanto é lugar, inclusive não só no Rio, tá? Isso aí foi muito genial. E aí eu brinco, cara, nego zoa e fala, mas você às vezes é muito maluco. Eu não tenho essa, assim, não importa... Eu acho que pelo fato de eu ter vindo de baixo e ter construído as minhas coisas, ter muita tranquilidade, e depois vou tocar isso num exemplo quando a gente voltar a falar de seguros, tá? Me lembra disso. Eu tenho super tranquilidade de, cara, eu tenho que vir do Rio e trazer 10 bolos na minha mochila, eu vou vir do Rio e trazer 10 bolos na minha mochila, e eu chegava aqui e mandava uma porrada de influencer de São Paulo, e era muito doido que tinha influencer de São Paulo postando o bolo, e nego perguntando onde era o restaurante era no Rio, mas o público de São Paulo que tem grana, que tava vendo aquilo, quando ia no Rio, queria ir no restaurante. E a gente construiu um fortalecimento da marca, em engajamento por causa do bolo assustador. E tinha uma porrada de gente que ia pro restaurante e não sabia do que era o restaurante só para comer o bolo. Só que aí, meu irmão, o cara sentou ali, aí se apaixonava, porque o restaurante é efetivamente incrível, é uma steakhouse, cara, já rodei por muito lugar do mundo, das melhores que eu já fui no mundo, e a gente construiu isso com um custo de aquisição de cliente muito baixo.
E aí a gente fala das ferramentas que a gente vê. O problema é que a gente, às vezes, enxerga as coisas, mas a gente está tão dentro do negócio que a gente não consegue dar um zoom out e falar, cara, porra, a gente estudou um monte de ferramenta de gestão lá com o pessoal de gestão e fala, tá, se o meu custo de aquisição não equilibrar com o que esse cara vai me trazer de LTV, ou ficar num formato que não vai ter, é loucura. Eu tenho que tomar cuidado e eu tenho que conseguir. A gente conseguiu encontrar um instrumento que eu tinha um CAC baixo pra caramba. Nossa, deixa eu traduzir só o que o Boyer tá falando, porque genial. a galera do G4 vão entender tudo que você tá falando. Para quem tá começando a empreender, que também é a nossa audiência, custo de aquisição de cliente, né, é o valor que você gasta para adquirir um cliente, LTV, Lifetime Value, ou seja, quanto que esse cliente deixa de lucro enquanto ele tá contigo, ao longo da vida dele, enquanto ele tá contigo. Zoom out, esse eu não tinha ouvido, mas eu imagino que é você olhar de fora, né? É dar um zoom olhando de fora. Porque às vezes o empreendedor tá tão dentro daquele negócio que a fuga para a solução melhor é gasta em ad. Convida o cara para vir aqui postar. É bom, isso é bom. Só que quando você tá quebrando, ou quando você tá numa operação que tá complicada, não dá. Esse que é o desafio de fazer a roda voltar a girar. Não sai do negócio, cara. Tenta olhar de fora. Vê como é que o que tá acontecendo aqui. E tem muita gente que tem dificuldade disso. Às vezes você tá tão dentro do negócio que você esquece. É verdade. Você esquece de olhar ao redor, você esquece de buscar uma solução alternativa. Mas você sabe que você tá falando isso? Primeiro que assim, duas coisas que eu quero levantar. O Tony Robbins, ele fala isso no curso dele, não sei se você chegou a fazer o Business Master, que é o curso premium dele para empresários. Ele fala assim, ouvir novas vozes. Por isso que ele fala que é muito importante, às vezes, uma consultoria, porque quem tá de fora consegue enxergar coisas que quem tá de dentro não consegue enxergar. Esse é o primeiro ponto. E o Julian, eu vi um podcast dele, Julian lá do mentor do G4, ele disse o seguinte, ele falou que ele não passa mais do que 2 anos no conselho da empresa. Tem uma empresa lá que tava crescendo 200%, segundo ano 500%, aí ele falou, preciso sair. Daí o cara falou, não, peraí, como assim você precisa sair? A empresa tá crescendo. Ele falou, porque eu já não consigo enxergar coisas novas. Já tô tão imerso dentro do processo, junto com vocês precisam de uma voz diferente, uma pessoa diferente, para enxergar coisas novas. Olha que interessante. Você vai falar, cara. Não, e eu acho, assim, legal, porque isso que o Boyer, ele trouxe aqui, realmente, ele estava no meio do olho do furacão, ele não estava conseguindo, né, enxergar outras alternativas, e se ele tivesse dinheiro, se ele tivesse com recursos, jamais essa estratégia do bolo teria funcionado. Imagino eu. Né? Você não acha porque é muito mais fácil. Você não acha que dinheiro mina o processo criativo, principalmente das startups, que é um grande problema ter dinheiro? É só a gente olhar o que está acontecendo. É só a gente olhar o que está acontecendo. O nego levantou capital infinito nos últimos meses e parecia que estava tudo bem e não tinha ninguém querendo olhar a realidade e olha a quantidade de demissão em massa. Empresa que está tendo down round, para quem não conhece, quando você vai para uma rodada de captação, seja dentro do processo, você sai no Series A para um Series B e você faz ela num valuation menor. Está acontecendo um monte. Ou rodada sendo estendida, por quê? Porque quando você tem dinheiro infinito, você fica tentado a fazer as coisas erradas. Exatamente. Você fica confortável de fazer as coisas erradas e você perde processo criativo. E você para de enxergar. E aí tem problema que você fica soberbo, você se coloca num pedestal que você não deveria, você passa a tomar risco que você não deveria. Assim, o fato do dinheiro infinito destruir operações é assustador. Eu volto numa análise aqui e brincando também... Talvez seja o case do desafio da Netflix hoje em dia. A Netflix é um puta case para você ver como é que você cresce, como é que você... Só que também é super interessante para você parar para olhar agora a série de problemas que eles estão tendo. Sim. Você pegar o checklist de desafios disso, todos aconteceram. Todos aconteceram. Por quê? Porque o cara estava com dinheiro infinito, estava numa posição... Não vou falar de soberbo, mas estava numa posição tranquila dentro do mercado e aí você começa a ficar abusado, né? Olha que interessante, que mensagem que a gente está passando, né, para quem está ouvindo a gente que está começando, porque o que a gente pensa ser a nossa maior fraqueza, talvez é a nossa maior força. Se você não tem recurso, muita gente fala, não estou crescendo porque eu não tenho recurso. Cara, você tem um recurso mais importante, a criatividade. Isso vai fazer você ser criativo, e aqui está ficando bem claro que quanto mais dinheiro você tem, sei lá, mais corda você tem para se enforcar. Principalmente quem está começando, erra muito, né? E então, se tiver dinheiro, você vai errar muito mais. Então, ter muito dinheiro para quem está começando pode ser um problemão, né? E vai ficando claro isso, né? Não, e olha só, às vezes, dependendo da quantidade também que eles estavam dispostos a investir para trazer, por exemplo, esses influencers para dentro do restaurante, se eles tivessem lá um capital, vamos gastar X, a gente alcançaria, sei lá, 50 influencers.
quantos influencers mais eles não alcançaram através da estratégia do bolo. Então, realmente, assim, genial. Boier, Fala o nome do restaurante que a galera já deve DB estar... House, em breve em São Paulo. Aí. A gente tá abrindo em breve em São Paulo. Como é que é o nome do... DB House. DB House. DB DB House, House. que legal. Cara, vamos lá. Você, pra quem não entendeu, o Boier, ele não tinha uma corretora, ele tinha uma seguradora. É isso. Concorria com players como Mafre, Banco do Brasil, Porto Seguro, Porto Sul-América, e chegou a ser... Allianz. No agrícola, Olha. a gente chegou há alguns meses a rodar como terceira maior seguradora de agrícola do Brasil. Como que sai? Beleza. Aí, então, assim, a gente vê o que dá pra extrair do Boier em questão de gestão, né? Mas vamos lá. Cara, restaurante, aí você sai de uma seguradora para um restaurante. Cara, então, foi muito nessa tese de falar, cara, eu sei o playbook financeiro, conhecimento de risco e etc. dentro da área de seguros, e dentro da área de seguros, seguradora e resseguradora. E depois eu até falo do novo desafio agora que eu estou ajudando uma galera com uma corretora, e provavelmente a gente vai fazer uma aquisição em breve. E eu falei, cara, esse playbook vai ser testado. E aí a gente foi. Restaurante, a gente tem uma operação que hoje em dia provavelmente é uma das maiores do Sudeste, agora são 2 fazendas produtoras de orgânico. De novo, era uma operação que estava indo em faturamento na época, os caras chegaram a faturar 600, 700 mil por mês. Quando a gente entrou de sócio, eles sofreram uma baita ruptura e estavam indo para 150 mil de faturamento por mês, não tinha dinheiro para pagar a folha. Meus sócios entraram antes, fazendo a primeira parte do processo de transformação, depois a gente entrou trazendo capital extra para essa holding que eles têm, e tocando, e ali a gente foi falando, cara, o que a gente entende de gestão e de reestruturação financeira que pode se aplicar aqui? Funciona no seguro, mas funciona em tudo. Eu brinco, cara, que a área financeira ela é meio que o coração da empresa. Se você estiver bem, se você sentar ali e entender o que está acontecendo, você vai ter informação de tudo quanto é canto. Porque o sangue passa desde a ponta do dedo no pé e passa pelo coração, mas ele vai para a cabeça em algum momento, ele passa pelo pulmão. Então, se você sentar ali e conseguir fazer um mapping bem feito do que precisa ser feito para você ajeitar a ponta 1, que é a receita, para você fechar o ralo da despesa, você consegue se enquadrar nisso. Assim, foi simples? Não. Foi fácil? Não. Foi ultra desafiador? Foi. Mas a gente começou a ver que tinha muita similaridade na parte financeira, seja de uma seguradora, seja de uma rede de restaurante, seja de um produtor agrícola, seja de uma marca de cerveja, e a gente começou a replicar isso, e aí foram as investidas que a gente teve. Eu fiquei dentro desse processo até completar meu processo de no compete, onde eu não poderia voltar para o setor de seguros. É lógico que o mosquitinho do seguro está sempre no meu DNA, mas acho que um desafio e um aprendizado que eu tive é um jogo de muita força financeira, tá? Lembra, a gente tinha uma operação, como você bem falou, que era uma seguradora, e a gente competia com Sul-América, Bradesco, Mafre, BB Seguridade, assim, com monstros em termos de capital. E aí o que me foi apresentado, e a gente começou a dar consultoria para alguns grupos seguradores e para algumas corretoras de seguro, eu falei, cara, tem um formato onde eu consigo entregar muito mais qualidade, muito mais opção, e com a necessidade de capital muito menor, que seria via uma corretora de seguros. E aí eu brinco, cara, que o fato de eu ter construído isso ao longo do tempo me fez ter muita tranquilidade das coisas. Assim, é muito mais chique falar, pô, eu sou dono de uma seguradora. Às vezes algumas pessoas não entendem o tamanho do que é ser dono de uma seguradora. Só que eu acho que traz muito menos volatilidade e talvez muito mais dinheiro no longo prazo ser dono de uma corretora de seguros. Só que o corretor de seguros não tem esse glamour, né? Sabe corretor de seguros? O cara te olha, Só que a diferença, eu falo, cara, onde está o dinheiro, onde eu consigo agregar valor, onde eu consigo ter entrega para os meus clientes, onde eu consigo ter entrega para os meus parceiros. Tô cagando. Tô cagando pro nome, tô cagando se não tem glamour. Um cara que é parceiro pra caramba meu, não vou citar nomes do setor de oil and gas, fala assim, Gabriel, não vou virar sócio da corretora, não vamos abrir uma segura. E é um cara muito grande, tá? É um cara de, sei lá, quase meio bi de patrimônio. E ele falou, não, vamos abrir uma seguradora, a gente tem dinheiro para isso. É muito mais sexy ser dono de uma seguradora. Eu falo, cara, eu quero saber o que vai trazer menos apurrinhação para mim, o que vai trazer mais dinheiro no bolso para mim ao longo do tempo. Então, assim, eu acho que são aprendizados, e não vou usar a palavra soberbo, o fato de você não ter preocupação com o nome que vai dar e o que vai te dar dinheiro, que vai te dar retorno, é uma coisa que sempre virou a chave e que sempre me fez ter muito bons resultados e ser bem sucedido ao longo do tempo, pelo fato de falar, cara, tá bom, agora a gente vai comprar uma corretora e você vai ser corretorzinho? Tá bom, vai me dar dinheiro? Vai me dar dinheiro, então eu vou continuar fazendo.
Então, eu acho que você ter essa construção do teu mindset e se lembrar, e aí, de novo, dá um zoom out, você tá aqui, dá um zoom out e fala, lembra de onde você veio. Você vai mudar por quê? E tem muita gente que perde isso na caminhada, tá? Isso daí é um caminho para destruição. A partir do momento que você tem, cara, eu vou usar a palavra vergonha porque é vergonha. A partir do momento que você vê alguém com vergonha daquilo que ele faz, ou se sentindo menosprezado pelo aquilo que ele faz, pelo aquilo que dá dinheiro para ele, pelo aquilo que, sustenta uma porrada de gente dentro do emprego, cara, você tá fadado à desgraça e tá fadado ao desastre. E eu espero que eu nunca perca isso e eu acho que talvez isso tenha sido o que me fez ser super bem sucedido em todos os projetos que a gente entrou. Assim, até de forma resumida, você pega todas as operações que a gente entrou, todas tiveram, acho que a exceção de uma, tá? Verdade, a exceção de uma. Todas tiveram aumentos assustadores no valuation desde o momento que a gente entrou, e olha que não tem muito tempo, tá? Acho que boa parte delas tem aí 12 a 18 meses que a gente investiu. Vou te falar, o número médio aí, todas elas devem ter tido um crescimento de 350%, 400% de valorização para o número de entrada que a gente teve até a última rodada de aumento de capital. Então, assim, como é que a gente chegou nisso, cara? Metendo a mão, trabalhando, não tendo vergonha de fazer as coisas, não tendo esse, mas agora que eu tenho dinheiro, eu não preciso... Dane-se, eu vou fazer isso do mesmo jeito. E eu acho que tá aí o caminho. E, de novo, corretora eu acho maravilhoso, cara. A gente está ajudando uma corretora agora, a gente começou a entrar numa negociação de provavelmente fazer uma aquisição dessa operação, porque tem dado super certo. A gente estava prestando consultoria para eles, e eu falei, cara, esse negócio é muito gostosinho, né, cara? Tem pouco capital investido, a gente consegue replicar o network que a gente tem, a gente consegue fazer acesso via tecnologia para aquisição de clientes. Falei, por que eu não quero isso? A gente começou as conversas, a gente deve provavelmente anunciar isso aí nos próximos meses, porque é um negócio que fita super bem, é um setor que a gente conhece pra caramba. Eu aprendi muito dando consultoria para eles, principalmente pelo fato de, e é muito doido, né? A cadeia de seguros, ela é muito, muito maluca. É um game completamente diferente. Você, quando tá ali como seguradora, você tá sentado esperando, os seus clientes são os corretores, eles te aproximam e tudo funciona. Quando você tá aqui como corretor, você tem que ir pro front para aproximar 300 milhões de empresas que estão sendo assediadas por vários corretores, que têm relações interpessoais dentro, que facilitam esse processo de para onde você vai no corretor, assim, muda muito o game. A gente aprendeu, a gente deu consultoria e ganhou dinheiro dando consultoria, mas a gente aprendeu muito com isso, por isso que a gente entrou nesse caminho. Eu acho que vai ser o próximo grande caminho que a gente tem, e aí eu vislumbro, de novo pulando um pouco nisso, possibilidades muito boas. A gente vê um setor de seguros hoje em dia, quando a gente fala da parte de corretagem de seguros, por mais que a gente tenha muito corretor no Brasil, ele está, de certa forma, concentrado nos grandes players internacionais que estão no Brasil. Você só tem 2 players com capital aberto na Bolsa de Valores, que é a Alper e a Wiz. Inclusive é parceiro nosso lá do São parceiro nosso, e de novo. E o melhor ainda de ser corretor é que você... Na seguradora, por mais que você possa fazer com o seguro e outros, tem muito aquele de ou você ganha a conta ou você perde. E quando você está dentro do setor de corretagem, o que tem de possibilidades, a Wiz é um grande exemplo disso. Cara, toca aqui essa parte que você é muito bom em transportes e deixa que eu dou aula aqui no Garantia, que eu sou bom. É uma área que eu domino porque eu vivi muito tempo fazendo isso. Então essas parcerias e essa quantidade de relacionamentos que você consegue encaixar são muito boas. Mas completando, você tem os players internacionais que estão muito fortes aqui, você tem 2 players nacionais com capital aberto na Bolsa, e tem alguns players internacionais que estão vindo para o Brasil agora. O setor está em erupção nesse momento. Eu vislumbro que tem uma possibilidade muito grande de você ter um outro player novo com capital aberto na Bolsa, e aí eu falo, por que não? Por que não eu nessa empresa que a gente pode vir a adquirir? Então, assim, é um jogo que está muito embaralhado, tem diversas oportunidades. Eu acho que provavelmente vocês ainda vão ouvir muito falar da gente nessa área aí pelos próximos meses. E é para onde a gente está navegando. Por quê? Porque a gente não tem essa de, eu sou o... Irmão, botar a mão, trabalhar, ir para dentro, não ter vergonha de fazer as coisas. Eu acho que isso daí é o ponto-chave na cabeça do empreendedor e que tem muita gente que perde isso ao longo do tempo, tá? Gabriel, eu tenho uma corretora, você sabe. Então, a minha dúvida que passa na minha cabeça, mas eu queria que você vai poder expressar um pouco melhor.
Quando eu devo ir para uma M&A e quando eu devo ir para um IPO? Essa dúvida ela é bem comum? Depende do modelo de negócio ou depende do dono? Eu não vou nem falar de corretora, eu vou falar do geral, né? Uhum. Eu brinco que você tem 3 fins para qualquer empresa, né? Ou você quebra, e são muitas que quebram, ou você vai ser comprado, ou você vai comprar os outros. Aceita. Ainda mais no mundo do jeito que tá, não tem nenhuma outra opção. Eu vou ter uma empresa maravilhosa, perene, que vai ficar... Tá, escuta aqui, ela ou vai estar aqui ou vai estar aqui. Ou você vai estar sendo comprado por alguém, ou você vai comprar. Sendo que essa possibilidade que eu prefiro que a gente não pense sobre ela, que é a possibilidade da empresa quebrar. Então, o que você tem que entender você está num jogo de winner takes all, que é o ganhador leva tudo. Se você tiver nesse jogo, cara, eu acho que você tem que estar muito atento de quem é esse player que está adquirindo todo mundo e você dá a mão para ele e você ser vendido. Você estava num momento que era um momento que a gente vivia lá atrás no mercado de capital infinito, muita gente investindo. Você pode criar um outro player e você se posicionar como sendo o player que vai ser o winner takes all e comprar os outros? Tá. Se você não tiver acesso a esse bolso, a esse capital infinito, você não vai querer. Então, assim, eu começo primeiro fazendo a análise nesse formato. Por onde e para onde eu vou? Você tem que entender como é que está a cadeia de valor dentro do mercado, no setor de corretagem. Eu te digo agora, quer vender tua corretora? Eu te arrumo 5 compradores. Se você tiver em 2, 3 triggers que são importantes em termos de receita e resultado, eu arrumo mole para comprar. Então você tem que olhar essa primeira coisa. Segundo, para você ir para um IPO, você vai conseguir ter tamanho, traction, porque o IPO é muito bonito você contar a história de que você abriu o capital da companhia, ele é sexy, ele é maravilhoso, mas você tem que voltar, né? Qual o objetivo daquilo? E o que a gente viu acontecendo na Bolsa de Valores brasileira por muito tempo foram muitas empresas abrindo capital, mas perdendo a origem do objetivo disso aqui. E qual era o objetivo tradicional para você ir para o mercado de capitais? Você trazer dinheiro para sua companhia num valor mais barato. E eu brinco que é mais barato, mas não é. Porque sempre que você tem que vender um pedaço da sua companhia, é o capital mais caro que você tem. Tá, só que você consegue trazer um valuation muito alto na hora que você abre capital, isso é maravilhoso. Tá, só que o que a gente viu acontecendo na Bolsa de Valores, e vamos ser bem realistas ao longo dos últimos anos, e não só no Brasil como lá fora, foi muita gente abrindo capital para dar saída para fundo e para botar dinheiro na Bolsa dos fundadores. Essa é a realidade. Gabriel, eu sei que o meu plano é esse aqui, esse aqui, esse aqui, eu vou crescer 250 mil vezes o meu tamanho, se eu tiver acesso a um capital barato, de certa forma, porque eu estou abrindo capital, aí eu vou falar, tá, beleza, vai para abrir IPO. Vai e faz o IPO da tua companhia. Mas você tem que saber exatamente o que você quer fazer com esse dinheiro, até onde você pode chegar, e, de novo, você vai conseguir fazer, né? Porque do mesmo jeito que eu te dou 2, 3 métricas que são fáceis aqui agora para eu vender tua corretora, e depois a gente conversa isso quando terminar o podcast, as métricas que você precisa conseguir aqui são mais complexas para você poder colocar sua bolsa, sua empresa como capital aberto. Elas se perderam um pouco nos últimos anos. A gente tinha muita empresa ali que eu achava que não deveria ter aberto capital nos últimos anos e abriu. E agora o mercado, por estar um mercado mais complexo, você vai ter mais dificuldade. Então, assim, é mapear qual o setor que você está. Então, pode ser no setor de corretagem, pode ser no setor do Derme Livre. Entender. Tem players vindo de fora com possibilidade de comprar? Tem gente querendo fazer aquisição? Quem são os players que estão na Bolsa de Valores? Quando eu brinco na corretora, eu falo, cara, é bom, né? É um setor que aquece, é um setor que, enquanto o PIB brasileiro continuar crescendo, ele vai continuar crescendo. A penetração de seguro no Brasil continua baixa, por mais que ela tenha evoluído. É uma operação que tem capex baixo, estou usando capex baixo por definição, apesar de você precisar de muito investimento para investir em tecnologia, sistema e outros, mas comparado com montar uma corretora é muito mais barato que montar uma seguradora. Então você vai tentando entender, só tem 2 players na bolsa, dá para ter um terceiro player, mas como é que eu consigo ir e qual a história que eu vou contar para chegar lá? Então assim, não tem fórmula mágica, tá? É tentar sempre passar por isso. Quem são os caras? Qual é o setor? Como é que você vai para estar na bolsa? Quantos players tem na Bolsa de Valores? Eu dou um exemplo maravilhoso que o grande sonho nosso dentro de uma operação que a gente tem de agrícola é falar, cara, tem SLC agrícola na Bolsa de Valores e tem mais umas outras 2, não tem mais ninguém, né? E não tem nenhum player com foco naquilo que a gente faz, que é orgânico. Será que tem espaço para estar alguém ali? A gente começou uma conversa agora, um player aproximou, um player que provavelmente é o maior produtor de orgânicos
ou se não for o maior, é um dos 3 maiores, começou uma conversa com a gente agora para incorporar essa operação que a gente tem, e vai ser um golaço se a gente conseguir fazer isso. Só que a gente está indo muito numa de, ele incorpora a gente e a gente ajuda ele no processo de abertura de capital. Então tem um baita caminho. De novo, é um setor completamente diferente, mas a gente faz sempre a mesma análise. Quem são os players internacionais que estão vindo, como é que está o setor, quem já está na bolsa, o quão fácil é você vender, o quão fácil é você abrir capital e começar a comprar os outros. É isso daí que você tem que botar na balança na hora de analisar. O que eu vou fazer contigo é falar, cara, deixa eu ver aqui, quanto você tem de receita recorrente na tua companhia? Quais são os ramos de seguro que você está? Ah, vou te dar um exemplo hoje em dia. Se você falar para mim que a tua corretora é especializada em agrícola, mais fácil ainda é abrir. Porque você pega os grandes players internacionais de corretagem que estão no Brasil, não são fortes em seguro agrícola, normalmente com uma porrada de operação de corretora independente que está baseada ou no Sul ou no Centro-Oeste. Tem 2 ou 3, acho que mais fortes no Matopiba, né? Que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Vão estar ali. Então os players internacionais querem fazer o quê? Cara, sentar ali, ir para aquela região que vocês conhecem muito bem, se posicionar, fazer um network, entender o que está acontecendo, é caro pra caramba. Ah, como é que é mais fácil eu ter acesso a isso? Eu compro alguém. Você fala, pô, minha operação tem agrícola, eu vou ter, em vez de eu vender em 6 meses, eu vou vender em 6 dias. Ah, você fala assim, não, eu tenho uma operação ali que é muito concentrada em saúde. Talvez esse cara não queira isso. Então, de novo, a gente vai entender, dependendo, a gente olhou aqui em cima, qual o setor, tá? Dentro desse setor, tem subdivisões e especialidades? Tem subdivisões e especialidades. Talvez possa ser mais interessante uma coisa do que outra. Quando você vai comprar uma empresa, por exemplo, né? Estamos entrando em outro assunto aqui, mas é uma dúvida que eu tenho. Cara, como que você compra uma empresa? Beleza, se você vai olhar ali pro EBITDA é uma coisa, mas e a cultura? Como que você compra um negócio? Esse sempre foi a minha dúvida. Cara, é muito doido, assim. A gente fez, em algumas operações que a gente entrou, primeiro eu vou contar o lá atrás, tá? E aí é a hora que eu conto um pouco da verdade, assim. Pô, Gabriel, você comprou uma empresa que já tinha tanto tempo, uma multinacional. Cara, foi muito fácil, né? Sendo bem realista e não querendo me desmerecer ou desmerecer o time que participou desse processo. Foi muito fácil porque eu trabalhava 10 anos na companhia, né? Uhum. Eu conhecia a cultura. Por mais que seja uma empresa multinacional, eu ajudei a construir aquela cultura da operação no Brasil. Eu conhecia todo mundo, eu conhecia o time, eu conhecia os riscos que tinham ali dentro, eu conhecia os possíveis passivos que tinham ali dentro. A operação que a gente fez, todo mundo fala, caraca, que aula que vocês deram. Eles fizeram uma operação super rápida. Eu conhecia, né, cara? Na hora que os caras, normalmente em algumas operações de compra, etc., tem o que a gente chama de waivers, né? De coisas que você libera o cara. Todos os novos passivos trabalhistas, não, vocês estão isentos, a gente assume. Para mim era fácil assumir, porque vou dar um exemplo, assim, a gente era muito chato em operação e super cuidadoso tanto com o time, a gente nunca sofreu nenhum processo trabalhista. Na hora que o cara fala assim, você se responsabiliza por todos os processos trabalhistas que possam aparecer ao longo do tempo? Sim. Vamos me preocupar com isso. Você se responsabiliza por qualquer coisa que o órgão regulador... Sim. Aí eu vou dar um exemplo. Eu era o atuário-chefe da companhia, não só no Brasil, como na América Latina. Eu vou estar preocupado com o que tinha de... O que a gente chama, que são os passivos calculados de forma atuarial deles estarem desenquadrados? Lógico que não. Eu estava ali fazendo isso, eu conhecia. Então isso é super fácil. Vamos para o outro lado. A primeira operação que a gente comprou maior... Cara, eu não sei se você lembra dessa época, foi uma época que eu fiquei meio desaparecido, né? Eu fiquei 2 meses enfiado lá na fazenda, né? Eu fiquei 2 meses, vocês sabem que eu durmo tarde pra caramba, né? Eu durmo 3h30, 4 horas da manhã e eu tenho 2 regras. Eu sei que você não dorme, né? Então, é muito doido. Eu sou, de novo, contando uma verdade sobre fatos e lendas sobre o Gabriel Boyer. Eu tenho uma regra comigo, se eu puder dormir infinito, eu vou dormir infinito, tá? Se for no final de semana, minha namorada às vezes quer me matar. Se for no final de semana, eu passei uma semana estressando, no sábado eu não tiver nada pra fazer, eu vou acordar 4 horas da tarde. Eu vou dormir até acordar. Sempre que eu puder dormir até a hora que eu queira acordar, eu vou dormir até a hora que eu quero acordar. Que é o que nem eu falo, pô, Gabriel não dorme. Não, tem dia que eu não durmo, literalmente. Tem dia que eu viro e tem dia que você vai ver e vai ter gente que eu vou estar mandando mensagem 2h30 da manhã e se eu tiver reunião às 7h30, eu vou estar acordado às 7h30. Então eu consigo lidar e equilibrar muito bem com isso. Mas aí o que eu fazia? Eu fui pra fazenda lá e a regra na fazenda é diferente, né? 6 horas os caras estão na lavoura. E aí como é que você muda e como é que você entende isso? 5h30 eu tava na lavoura antes dos outros.
para ver o que está acontecendo, para entender o que os caras estão fazendo, para entender como é que a coisa está funcionando, para você entender como é que a cultura que está ali, entender até onde dá para você mudar e o que você não consegue mudar. Então, é estar dentro de verdade. E aí, a gente foi de novo também adaptando isso ao longo do tempo. É uma operação que eu tenho investimento menor? É uma operação que eu tenho um percentual menor? Eu vou estar menos envolvido e talvez menos preocupado. Tem coisas que são marcantes, são pontos que eu digo quase que meus princípios e valores são inegociáveis nisso. Tá bom, então eu vou botar isso dentro da minha regra. Mas tem coisas que, cara, não adianta. Você vai estar com uma investida que você tem 10, 12, 15% da companhia. Você vai tentar mudar a cultura e o valor da companhia como um todo? Ou de como eles trabalham? Não. Tem alguns valores ali que são muito ruins e que são preocupantes? Ou você não vai investir ou vai falar, cara, isso aqui para mim é inegociável. Dá para mudar? E aí tem que, de verdade... Eu sempre uso o zoom, mas sabe, o cara vai querer mudar? Porque também não adianta você falar, tem uma operação que a gente tem que, putz, a gente caiu nesse conto de, a gente vai mudar isso. Cara, e quando a gente viu, o cara não muda. Entendi. E a gente, dentro dessa operação, a gente está indo para um caminho que o que a gente está fazendo é a gente que foi o grupo que entrou para ajudar na transformação está comprando o founder. Tá? Porque a gente viu que não vai mudar. E é ruim para todo mundo, falar, cara, vamos ficar nessa. Ou você vende ou a gente compra. Então você tem que sempre estar preparado para isso. Mas não tem jeito a não ser vivenciando aquilo ali, vivenciando um pouco da cultura dos caras, estando junto com os caras para entender quais são os princípios e valores da cultura daquela empresa, como é que ela trabalha para você balancear tanto os riscos, quando você falou, o risco de cultura, o risco estrutural aí, e os riscos escondidos, né? Os riscos de, o que pode ter de passivo trabalhista, o que pode ser de passivo tributário e outros ali na hora que você vai comprar uma companhia. E aí também, na hora que você está analisando esses dois fatores, né? Ver como você vai entrar de sócio nessa companhia, né? Como é que você vai se blindar para você não estar tão exposto nisso. Pode ser uma companhia que você sabe que ela está num processo de transformação muito grande, você não vai querer estar no capital social dessa companhia, né? Ou você muda o formato dela, você bota uma holding por cima, ou você não faz aquele investimento de forma direta, você faz vir um mútuo que só vai converter lá na frente. E aí a gente já entra numa outra cadeia. Como você, comprando empresas que estão com desafio, como é que você se blinda dentro do teu estrutural? Quanto negócio você tem hoje? Quantas empresas? Segmento diferente? Claro, que a gente tem participação relevante, talvez mais do que 10, 15%, eu acho que tem 4 operações. 4. Se a gente botar operações onde a gente tem entre 5 e até esse trigger de 15, 20%, mais 2 ou 3. Só que tem muita operação, e aí tem um geral, né? E a gente faz isso por 2 motivos, onde a gente tem investimento no anjo tradicional, aí a gente deve ter umas 10 operações investidas, tá? Mas aí são participações, ou a gente investe em pool via com outras pessoas, são operações de cheque de tickets muito menores, tá? Tirando a parte do segmento, você diria que aprender a jogar o jogo do empreendedorismo, depois é tudo igual, só replicar? O que a gente construiu, o que a gente começou a acreditar, isso só vai se provar efetivamente quando a gente vender essas operações ou onde elas começarem a dar muito resultado, é que o jogo não é igual, mas que tem um playbookzinho e que tem umas regrinhas que você consegue definir que se aplicam em qualquer lugar. E que te ajudam muito independente do campo. Fazer uma analogia maluca aí, não sei nem se vai funcionar, mas pro tênis, é como se você soubesse que tem coisas que você tem que se treinar e se preparar, e você vai jogar bem se você jogar no saibro, você vai jogar bem se você jogar na quadra de cimento ou se jogar na grama. Putz, mas é muito doido porque quando você vai sair daí e você vai botar isso no basquete, mas tem 2 ou 3 ali que vão te ajudar a te preparar para dentro desse formato. Mesmo saindo de um jogo que é um jogo quase que individual, se você não estiver falando em duplas, para indo para um jogo que é coletivo no basquete, mas a gente acredita muito que tem um playbookzinho simples ali de 5 regras, talvez até mais, que você sempre que você olhar isso, você consegue se proteger e se blindar independente do setor e do mercado que você tiver, tá? É o que eu sempre falo, né? Até o nome, né? Porque daí é meio de cada um, né? É a minha pergunta. Você acredita que existe uma receita para o sucesso? Não existe pau mágico, mas existe uma receita que é o playbook que você fala. Cara, a receita para o sucesso é trabalhar e não ter frescurinha, assim. Meu irmão, quem vai para dentro, eu brinco que só quebra ou só dá problema ou só não chega lá quem desiste. Eu não conheço um maluco, e é muito doido, né? Porque é cruel isso. Enquanto você não desistir, ou você tá no processo ou você vai chegar lá. Então, se você levantar todo dia e for para dentro, cara, vai chegar. Não adianta. Confia que você vai chegar. Agora, essa resiliência, brother, para ser construída é foda.
É foda. E aí, olhando novos empreendedores, olhando a molecada que a gente vê, brother, putz, eu bato muito, cara. Os caras acham que é... Eu falo, cara, assim, a galera acha que eu sou mais novo do que eu sou, né? Por um lado. E esquece o quanto eu construí. E esquece o quanto eu ralei. Eu tenho essa conversa muito... Eu tenho 4 irmãos, né? 2 pelo parte de pai e 2 por parte de mãe. Eu sou... E é muito doido. Histórias de família agora. Casos de família. Eles têm um ciúmes natural entre eles de quais são mais próximos de mim. Só que ao longo do tempo eles estão percebendo que isso daí é uma construção da cadeia de valor. Putz, eu era muito mais próximo, sou muito mais próximo da minha irmã mais velha. Por quê? Porque ela, por ser mais velha e ter passado momentos da minha vida... quando ela tinha 19 anos, eu tinha 30 e poucos. Cara, a gente frequentava às vezes os mesmos lugares. E tava junto, e ela naturalmente foi fazer a mesma faculdade que eu, então a gente se aproximou. E aí os outros tinham ciúmes, só que aí agora o outro que tá chegando mais próximo e tá fazendo economia, a gente começa a ficar mais próximo. Isso vai se construindo dentro da cadeia de valor. Mas voltando nesse ponto, e aí é muito doido, eu acho que talvez a minha irmã seja, dentre as amigas, a pessoa que há mais tempo trabalhando na empresa. Porque a galera tá insatisfeita o tempo todo. E não sabe nem por que tá insatisfeito. E tá insatisfeito porque tá olhando o gramado do outro, tá olhando o que o outro tem. Cara, foca no teu, foca na tua evolução, foca no teu processo. E eu converso muito isso com ela, cara, e acho que isso daí talvez tenha ajudado ela, de certa forma, dentro da carreira dela, porque ela olhava, eu falei, mamá, olha quanto tempo eu demorei pra ganhar dinheiro, cara. Olha quanto tempo. O nego esquece isso. Uhum. Dos 18 aos 32 eu tava me fudendo pra caralho. Mas muito. E pedalando, bananão. Eu tive um benefício no passado, cara, ter tido uma super parceira do meu lado, o caralho, que depois a gente seguiu caminhos diferentes, etc. E nego comeu um pão, ralou um pão com o diabo amassou, bro. Até os 32, você teve a sua maior dificuldade. Até os 29, 28. Aí a vida virou chave. Eu comecei a ganhar dinheiro como executivo, dei as primeiras porradas em estoque, em bônus, etc. A vida ficou... Naquela época eu não tinha ficado bem de vez, mas a vida era boa pra caramba já. Já tinha um outro padrão de qualidade de vida. Mas nego esquece essa porra. Nego só olha agora. Gabriel resolveu a vida dele. Resolveu a minha vida. Só que eu demorei 22 anos pra isso acontecer. A famosa frase, o pessoal só vê as pingas que eu bebo, né? A grama do vizinho é sempre mais bonita. Então... E eu tento botar isso muito na cabeça dela e agora, por exemplo, ela tá colhendo os resultados. Pô, acabou de ser promovida. Que legal. Aí foi pro Texas pra fazer curso, aí vai pra Europa. Eu falei, viu? Viu como é que chega? Mas é fulano de tal. Não esquece fulano de tal. Foca no teu. Tá aprendendo? Eu sempre bati muito em 2 pontos, assim. Eu acho, e eu falo muito pra galera, e nego fala, você tá de sacanagem. Todo mundo quase que deveria trabalhar de graça. Não é isso, tá? Mas eu vou explicar. Trabalhar de graça os primeiros 10 anos da carreira. Esquece a questão. Se você tiver dinheiro nos primeiros 10 anos da sua carreira para você pagar suas contas e não passar fome e conseguir estudar, tá tudo maravilhoso. Porque é ali aonde você está solidificando a base do que vai ser teu futuro. Aonde você... vai ter um maluco que vai porrar na primeira startup dele que fizer, e volta em estatística, né? Nego esquece. 95% das startups quebram. Você vai ver o fulano de tal que vendeu a empresa por 150 milhões de dólares. Vendeu um cara. Tem uma porrada, né? Que quebrou. Aí eu uso esse reflexo e falo, gente, é só olhar em volta. É a mesma coisa, meus amigos que são artistas. Quantos que são amigos meus que são artistas que porraram de ganhar dinheiro? Eu tenho um grande exemplo agora que tá ganhando dinheiro pra caramba. Quanto tempo ele camelou? Quanto tempo ele se ferrou pra isso? Vai olhar aqueles que são atores. Tem um monte que tá ferrado. Tem 2 ou 3 que estão na novela e agora estão... É isso. Só que o nego só olha o cara que tá ali e esquece a construção do caminho. E aí eu tento falar, meu irmão, os 10 primeiros anos da tua carreira, pensa que você está aprendendo. Se você estiver num lugar, e eu falava muito isso para ela, se você estiver num lugar que você não aprenda todo dia, pega e mete o pé. Agora, se você sair desse lugar e a galera esquece dos períodos de transição, é igual o esporte. O cara que muda de time, ele demora a se adaptar num time. Você pode olhar isso com um cara do basquete da NBA, você pode olhar com um piloto da Fórmula 1, você pode olhar com um cara do time de futebol. Você quer perder esse tempo? Você quer perder esse teu tempo de adaptação? E a cabeça da gente tem uns negócios que são muito doidos. A gente perde o tempo de adaptação, de se adaptar no processo que você tem de casa até o trabalho, de como é que é a cadeira que você está no escritório, como esses pontinhos, é brincadeira, você perde 30, 40 minutos por dia, 30, 40 minutos por dia é coisa pra caramba. Então você está num lugar onde você já está hackeado o teu processo de trabalho ali. As pessoas te conhecem, você tem liberdade, você tem estrutura, você está aprendendo todo dia, você vai sair de um canto para o outro porque o cara vai te dar mais 15% a mais de salário?
Porque ali tem uma mesa de ping-pong bonita no outro escritório. Pô, gente, pelo amor de Deus. Aconteceu e vem acontecendo uma infantilização da sociedade muito grande. Porque as pessoas não querem assumir para si as responsabilidades que elas têm que ter com a construção do futuro delas, com a construção da carreira delas, com a construção do aprendizado delas. É muito mais fácil jogar para o outro, né? Falar, mas ele tem que me dar nada, cara. Você tem que sentar e trabalhar. Então, eu acho que assim, quando você consegue botar esse processo dentro da cabeça das pessoas, isso é transformador para você e para os outros. E eu vejo os exemplos que eu tenho em casa, cara. Pô, minha irmã tem, sei lá, 27 anos, mora sozinha, conquista as coisas dela, paga as coisas dela e voou. Por quê? Porque ela tá há 8 anos, foi o primeiro lugar. Ela foi estagiar num canto e ela construiu a carreira dela lá. Quantas vezes eu vejo ela sendo chamada para ir para outro lugar? Aí eu volto na conta e falo, mais quanto de dinheiro? Tá bom, não é mais tanto de dinheiro? Vai aprender mais lá? Tá aprendendo ainda? Tem para onde você continuar subindo e aprendendo aqui? Tem. Então, para que você vai mudar? Ah, mas a minha amiga mudou 16 vezes de emprego. Tá bom, então onde que ela tá? Tá mudando de novo, né? E aí agora a gente começa a ver um reflexo que é muito interessante, que é esses que pingaram de canto em canto, pô, sempre promoção relâmpago. Em 15 dias virou diretor. Ah, tá bom. Onde que ele está? Tem uns 3 ou 4 que estão desempregados agora. Ou que não estão conseguindo se recolocar. E aí lembra aquilo que a gente falou muito no início? De você não ter vergonha das coisas? Uhum. A mente do ser humano é um bicho muito complexo, né? E aí quando o cara quer se recolocar, vai se recolocar dando um downgrade. Você tinha sido promovido para diretor, vai assumir um cargo de coordenador. Vai se recolocar ganhando menos. A gente não consegue, né, cara? Quando você consegue cruzar essa barreira e abrir mão disso e falar, não, eu vou, meu irmão, preciso pagar minhas contas. Só que isso é muito ruim, né, cara? Que é o ego do ser humano. Real, e muitas vezes a gente vê pessoas frustradas, né? E é isso que um pouco que a gente vem falando pra galera que trabalha com a gente, que às vezes a pessoa fala, mas olhando de fora parece fácil. Mas a gente sempre fala, cara, você tá ganhando 30 hoje, você estava acostumada a ganhar 6, sei lá, um ano atrás. Você não vai aumentar o teu padrão para 30, né? Mas é difícil colocar isso na cabeça das pessoas. E o que acontece, Gabriel? Na maioria das vezes eles ajustam o padrão para 30 e aí se arrebenta e aí fala, não, agora eu preciso voltar a baixar o padrão novamente, e isso é muito ruim, né? Tipo, meu filho estava no colégio particular, agora ele vai ter que voltar para a pública porque eu não fui competente o suficiente para fazer a gestão desse dinheiro. E é horrível isso, né? Fazer a gestão do processo. Exato. Tomar uma indiscrição aqui, eu acho que eu vi você outro dia puto com alguém. Eu tava indo. Cara, a galera não consegue entender a construção. A galera não consegue reconhecer. Falei besteira ou era isso que estava acontecendo? A galera não consegue reconhecer quem ajudou os caras ao longo do tempo. Quem teve ali, quem te tirou do. Bom, você ganha 6, agora você tá ganhando 30. Exato. Aí fala, pô, mas eu agora tô ganhando 30. Cara, o tombo é cada. Não se coloque em patamares que você vai se arrebentar. Não se coloca num pedestal que você não consegue voltar. Uhum. E aí o cara tava ali ganhando 30 agora e, pô, veio o cara ali e falou que eu vou ganhar 50. E aí você acha que vai ganhar 50. Talvez você ganhe 50 durante 3 meses. Talvez você seja os 5% dos caras, aí pensando nas pessoas físicas quase como pessoas jurídicas, que você vai dar esse salto. Beleza. Agora você sabe que você tem 95% de risco da merda. E aí você esquece. E aí você começa nessa. O cara tá 2 anos contigo, tá 1 ano contigo. O cara já, não, mas então vai, cara. Então vai. Eu brinco de um negócio lá de trás, incomodados que se mudem. Não tá satisfeito com a empresa? Não tá, vai. E eu parei, então um aprendizado que eu tive muito grande foi parei de sofrer com isso. Eu parei de fazer 2 coisas. E aí, na minha carreira como profissional como um todo, mas no empreendedorismo vale muito. Não teve uma pessoa que eu pensei em demitir e que eu fui postergando o processo de demissão das pessoas que eu me arrependi. Nunca. Entendi. E aí, hoje em dia, eu tenho que demitir ou demito. Na hora que eu não tenho mais dúvida sobre o processo de demissão. Entendi. Não tem. De novo, o que é interessante que eu estou construindo agora dentro das empresas é a fala, cara, tem que fazer isso. E aí é muito doido que o cara vem 6 meses depois, pô, devia ter demitido antes. E o outro ponto que é muito importante, cara, e não é não tô falando por crueldade não, tá? Ele fala, pô, o Gabriel é mau, quer demitir os outros. Eu tô preservando o emprego do resto da galera.
A gente estava num curso ontem e, inclusive, essa frase foi falada. Demitir é um ato social. É isso. É um ato social para você, para a comunidade, para sua família, para as outras empresas. Falo, quando eu demito esse cara aqui, eu estou protegendo o emprego e a família de todos os outros colaboradores que estão aqui dentro. Essa foi uma. E um segundo que eu ainda sofro, cara, mas eu tenho muito claro isso na minha cabeça, porque isso aqui já é até clichê hoje em dia. Quer ir embora, pode ir. Eu zerei os meus esforços de tentativa de retenção de funcionários. Ou tá alinhado, ou tá entendendo o que a gente tá fazendo, ou quer vir, meu irmão, ou quer se ferrar comigo. Meu irmão, quer se ferrar comigo, vai se dar bem comigo, não tem jeito. Agora, tá amanhã quem vai embora. Eu encerrei o processo. E é muito doido como isso daí te dá um alívio psicológico, porque tem aquele cara que tá em cima da dúvida. E, cara, se o cara tá ali vivendo contigo... vou te falar, se é um cara que não tá numa linha de reporte direto comigo, eu posso até tentar imaginar que pode ser uma falha do gestor dele e a gente de alguma forma fazer. Mas se a galera que tá na primeira linha comigo quer ir embora, precisa fazer o quê, cara? Só que às vezes é o cara que ainda tá meio em cima do muro, mas só do fato dele estar em cima do muro, e aí eu trago um pouco pra... Irmão, tá em cima do muro tá do lado errado. Uhum. E aí o cara, quer ouvir... tá bom, ok. Que eu preciso quantos dias para sair? E se eu tiver precisando de alguma coisa, cara, preciso de 3 dias ou de uma semana sua para fazer esse processo de transição com o cara. Eu parei com o esforço de tentativa de retenção de profissional que não quer estar com a gente. Deixa aí, você vai, ao longo do tempo, cara, e é um ato quase que de espiritual, de religião, psicológico, você bota o nome que você quiser. É confiar nesse processo. Deixa o cara aí que vai ficar melhor sem ele. Total, concordo. Hoje, o que te destaca dos demais, Boiar? Pergunta difícil, mas eu acho que é a quantidade de café que eu tomo. Mas brincando, cara, eu acho que é uma junção de duas coisas. Sendo bem sincero, assim, eu tenho que agradecer muito a facilidade que eu tenho com o número. Eu acho que isso aí consegue me colocar à frente das pessoas. Você é um cara de exatas e de humanas? Não, sou um cara de exatas. Minha cabeça só pensa número. É mesmo? Eu não consigo escrever, cara. Não parece. Eu não consigo escrever. Mas, então, eu acho que talvez eu tenha desenvolvido a habilidade de falar bem e etc. Até como um modo de compensação, mas eu não consigo escrever. Uhum. E eu brinco com a galera que trabalha comigo, às vezes fala, cara... E não é assim, eu sei da minha limitação. Eu peço pro pessoal do meu time revisar coisa que eu vou mandar para alguém, assim. Minha cabeça... Jogar lá atrás, até um outro fato. Cara, eu passei anos da infância tendo que frequentar fonoaudiólogo. Eu trocava P por B, invertia B por D. Acho que a minha cabeça não entende as letras de forma racional. Então, eu tenho dificuldade para escrever. E eu tenho dificuldade para escrever, não para escrever a mensagem que eu quero passar, tá? É erro de gramática complicado. Você vai ver que sempre que eu escrevo alguma coisa, eu escrevo uma mensagem e bullet point, para passar a ideia do que eu quero. Que é a minha forma matemática de transferir para isso. Então, assim, por outro lado, cara, o número é uma coisa natural. Assim, é como se... por que tanto mais... O número assim vai dar... É como se o número aparecesse na minha cabeça. Eu zoo e eu brinco com isso, mas assim, é muito fácil. E, cara, isso me coloca à frente dos outros. Esse não foi um dom que, assim, foi desenvolvido por mim. Eu meio que já tive essa vantagem concorrencial, mas, não obstante, eu peguei isso e estudei mais do que uma porrada de gente. E foquei em estudar coisas que eu sabia que iam ser somadas dentro desse processo. Então, acho que, assim, essa capacidade matemática e financeira, para mim, me ajuda muito. Eu acho que aliado a um negócio que é... Vou botar 3, então. Um negócio que eu sempre tive, foi um chefe, acho que um dos primeiros grandes chefes que eu tive na minha vida. A gente até, por coisas do destino, a gente tem meio que se aproximado, porque a gente tem pessoas próximas no nosso relacional hoje em dia, e o cara me falava assim, você tem que ter espírito fuçador. E o espírito fuçador é a forma mais ampla de definir todo processo que, cara, o cara vem te perguntar um negócio que tá a resposta ali fácil no Google. Brother, se alguém te der uma missão, pega e vai fuçar, vai tentar entender, vai tentar ser o melhor naquilo, vai tentar entender o processo melhor do que os outros. Por que eu era muito bom? Por que eu era um cara que era do processo de subscrição de seguros dentro de uma resseguradora, uma seguradora, e um dia eu virei VP? Porque eu falei, cara,
eu sei matemática, eu sei finance, tá bom, então eu tenho que estudar mais contabilidade de seguros, eu vou ser o cara que mais vai entender de contabilidade de seguro no Brasil. E eu estudava aquela porra pra caralho. E aí você via que era um processo que tinha o contador terceirizado, as grandes auditorias e as grandes consultorias que estavam fazendo isso, não tinha nenhum cara dentro das empresas pegando e fuçando aquela porra daquele balanço linha a linha. Eu ia fazer isso. Só que, meu irmão, esse teu espírito conquistador e essa vontade de fazer, isso daí vai te levar para um outro patamar. Então tinha conhecimento matemático muito bom, um espírito frustrador quase que doente. E eu acho que uma coisa que eu nunca tive, cara, eu acho que eu nunca perdi, foi vergonha de fazer o que tiver que ser feito. Vou dar exemplos históricos aqui e talvez você conquiste as pessoas ao longo do tempo com isso. Não tem nada a ver com o seguro, tá? Estava lá quando a gente entrou de sócio dentro da operação de restaurante. Meu irmão, eu tava com os caras no dia da inauguração do restaurante, descalço no chão, ajudando os caras a limpar. Podia ter terceirizado essa porra? Podia. Podia ter posto 10 empresas de limpeza ali junto com os caras. Não, eu queria estar com os caras. Eu queria estar lá metendo a mão e ajudando os caras. Assim, independente de onde eu cheguei, do que eu conquistei, eu acho que eu nunca perdi a minha humildade de fazer o que tiver que ser feito em prol da empresa. Se você... Eu acho que isso aqui me coloca à frente de muita gente. Você nunca vai ver, porra, eu não vou fazer, vou mandar... Meu irmão, tinha que fazer, eu vou fazer. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Então, eu acho que essas 3 coisas, eu não sei se me colocam à frente ou se me diferenciam dos outros, mas eu acho que dentro da competição me fazem largar com uma vantagem muito grande. Uma, eu dei sorte de ter. A outra, cara, foi sendo obcecado por aprender, estudar e ser o melhor em algumas coisas. E a terceira foi de nunca perder minha humildade e de saber de onde que eu vim e saber que, meu irmão, se eu um dia perder tudo e a vida ficar pior do que era quando eu comecei dentro da jornada, eu vou continuar feliz, cara. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo o que eu gosto, eu vou continuar botando propósito nas coisas que eu quero fazer. Isso não vai mudar. Isso não deveria mudar pra ninguém. Quais são suas fontes de inspiração? De onde você bebe? Onde você se desenvolve em questão de conteúdo, informação? Cara, eu tenho, de novo, outro desafio que eu tenho. Eu tenho um problema, uma dificuldade muito grande para ler. Eu leio... Se eu for... Cara, eu não consigo terminar um livro. É assustador. Poucos livros eu consigo terminar. Livros de forma geral, tá? Se for um livro de matemática, matemática nebulosa, eu vou sentar e vou ler. Se for... São os livros que eu consigo ler. Porque eu tenho esse desafio. Então, você vai ver que eu sou um cara que sempre tô focado em seguir e entender os caras que, de alguma forma, dentro dessa parte de gestão de risco, eu admiro. E aí é muito mais fácil ler pequenos papers e pequenos materiais disso. O mundo de tecnologia hoje em dia é muito bom que, porra, eu boto um podcast, eu boto um vídeo no YouTube, boto no vezes 2, eu consigo trazer muito mais novo conhecimento do que sentado lendo. Então, acho que essa é uma coisa muito boa. A outra fonte que eu bebo, cara, é uma fonte de relacionamento muito grande que a gente tem. Cara, essa comunidade que a gente convive tem pessoas geniais. Então, acho que essa troca com esses caras é muito boa. E eu acho que um terceiro, cara, que eu acho que tem sido um negócio que tem sido muito bom pra mim, é aprender com os meus sócios. E o fato de hoje em dia ter 20 e poucos sócios é incrível, porque eu tenho muita troca com todos eles. E eu acho que, assim, eu consigo aprender e ter visões... Lembra que ela falou que você estava falando dos conselheiros? Eu tenho 20 e poucos conselheiros da vida gratuitos. Os caras são meus sócios. E eu aprendo com os caras todo dia uma coisa diferente. Todo dia uma coisa diferente. Que legal. Era outra pergunta, mas ele já respondeu. Quais são as pessoas que te inspiram, né? Os seus heróis, mas o que eu vi você já falou, os seus sócios, né? Mais alguém? Cara... Eu acho que é isso, eu não sou muito de ter... esse cara aqui é outro inspirador, assim, eu acho que quando a gente tá aberto a entender e aprender com todo mundo, todo mundo, tem alguma coisa para somar, a quantidade de troca que a gente tá tendo aqui, nossa resenha aqui antes de começar, e se você não focar e falar, não, eu vou... Cara, você muda a chave, cara. Você muda... Quando você tá aberto, mais coisa acontece, mais coisa vem, a vida flui de uma forma muito mais leve, assim. Show de bola! Que aula, hein? Já encaminhando aqui, então, pro fechamento, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, porque ela revela, de uma certa forma, um passo a passo. Vou até tomar uma água. Então, vamos lá, se prepara para essa, hein? Imagina o seguinte, Berto, que você fosse dormir... Essa daqui, na verdade, eu só adaptei ela, né? Você já deve ter ouvido ela em algum podcast. Se você fosse dormir hoje e perdesse todo o seu network, eu sei que não é pequeno, você tem um network muito grande, todo o seu network, todo o seu dinheiro,
mas também você iria perder todo o seu conhecimento. Mas nesse podcast você tem a possibilidade de deixar uma receita de sucesso, a receita de sucesso que trouxe Gabriel Boyer até onde ele está hoje, para te aproximar mais próximo do objetivo. Então a única coisa que você teria quando você acordasse é, cara, eu preciso me ouvir, o passo a passo, o que eu fiz para estar onde eu estava, para mim voltar para o mesmo lugar. O que você falaria para você mesmo? Acho que é um pouco do que a gente falou hoje durante o tempo todo. Até eu volto num outro negócio lá de trás. Você vai abrir mão de uma porrada de coisa ao longo da vida. Vai ter certos momentos que você vai abrir mão da sua família, e talvez eu tenha tido mais longe da minha família, em alguns momentos abrir mão da sua saúde, abrir mão de um monte de coisa. Eu não sei se você sabe dessa história. Teve uma época, inclusive está acontecendo de novo agora, mas eu vou me cuidar. Eu cheguei a ter 120 quilos, tá? Caraca, não sei. No meu período de maior aprendizado e crescimento profissional da vida. E eu abri mão da minha saúde naquela época. Assim, eu não aconselho, eu não recomendo, mas eu tive que fazer uma troca. Ou eu trabalhava e focava em network mais do que os outros e mais do que o mundo, ou eu não mudava o patamar de vida que eu queria mudar. Então eu tive que fazer isso. Mas se eu pudesse falar, e durante isso aqui, muitas vezes eu duvidei. E duvidei muito. Então acho que é um pouco do que a gente foi falando hoje em dia de processo. Se eu tivesse... Eu não ia nem escrever muito, nem falar muito. Eu botar só uma frase. Confia no processo. E talvez eu complementaria ela. Eu botaria 2 frases, então. Para uma só é muito pouca. Confia em você e confia no processo. Só isso. Assim, não tem receita melhor. Confia que se você ralar e focar e estudar, você vai completar esse conhecimento que você perdeu. Se você se dedicar para as outras pessoas, e pô, acho que você já deve ter visto eu fazendo isso, assim, quantas pessoas que não são nem parceiros de negócio meu, não são clientes, que eu sento para trocar ideia e ver desafio e trazer solução que eu quero. Porque cada vez que eu faço isso, eu aprendo muito mais. Então, assim, doa pra caramba e confia que isso vai, ao longo do tempo, isso vai te recompensar e que você vai se fuder um pouquinho todo dia e que você vai ralar, mas você vai chegar. Não para. Enquanto você não chegar, não para. Então, assim, confia em você e confia no processo que vai dar certo. Olha isso, hein? Que legal, cara. Prazer enorme. Foi demais. Obrigada, viu, Poxa, foi uma aula, um grande aprendizado. Pro pessoal te encontrar. @ um pouco mais. Boyer Gabriel, BOYER Gabriel, Instagram, só. Eu até tenho uma conta no LinkedIn, pouco mexo. Twitter, idem, quer saber da minha vida, quer saber de trabalho, quer saber de empreendedorismo, quer saber de seguro, resseguro, corretagem de seguro, vida, finance, @Boyer Gabriel no Gmail, @Boyer Gabriel no Instagram. Legal. Aproveitando, né? Esse é um podcast, é um patrocínio da Monteiro Investimentos. Você está pensando em diversificar sua carteira, está precisando construir patrimônio. A Monteiro Investimento atua com estratégia através de cartas de crédito e consórcio imobiliário, onde você tem a opção de comercializar sua cota após a contemplação, realizar o lucro, não paga mais parcelas, ou você pode optar por investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar depois de um período. Você vai ter ali o aluguel cobrindo o valor da parcela e um patrimônio te gerando renda vitalícia, ao qual você descapitalizou muito pouco, né, cara? Então procura o pessoal da Monteiro Investimentos, fala que eu vi no Receita de Sucesso, você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Aproveitar também e pedir para seguir nas redes sociais, no Instagram, Receita de Sucesso Podcast, no YouTube, se inscreve no canal, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai estar acompanhando. E para seguir a gente também na rede social, né, cara? No Instagram é oliveira.jussiel. E @Karen Hasse. Manda para 5 pessoas que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de extremo valor. Se você gostou, achou que esse conteúdo foi relevante, com certeza foi relevante, né? A gente com conheceu, certeza pelo foi. menos pra gente, foi muito relevante. Eu aprendi muito aqui com o Gabriel, tenho certeza que vai ajudar outras pessoas também. Cara, obrigado demais, que eu vou dizer. Gabriel é um amigo. Já esperando a próxima. Valeu, obrigado mesmo. Um abraço, valeu, galera. Tchau. Um abraço. Beijo. Tchau.